Bom dia, tudo bom com vocês? A Prof tá de volta. Hoje vamos para a nossa aula de História. E na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao trabalho da página 4, que a gente vinha falando sobre o depoimento da Dona Íris de Carvalho. Então, a Prof vai reler rapidinho o depoimento, porque a gente vai seguir com as atividades na página 6 em relação a esse texto, tá bom? Então, no depoimento da Dona Íris, dizia assim: meu nome é Íris de Carvalho, eu nasci em 9 de junho de 1939, em Frutal, Minas Gerais. No auge dos meus 5 anos, mudei para Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Minha infância foi muito boa. Como criança pobre, jantei a luz de lamparina, tomei banho na bacia, brinquei descalço e subi em árvores. Foi uma infância boa, mas de muito trabalho. Com 10 anos de idade, minha mãe teve que trabalhar e eu tive que cuidar dos meus irmãos, dos meus 6 irmãos mais novos. Tive que aprender a cozinhar feijão, arroz e de vez em quando um frango, tudo no fogão a lenha. Eu aprendi a fazer pão, bolo, aprendi a bordar, costurar e fazer crochê. Dividi o meu tempo em brincar, cuidar dos meus irmãos e ir à escola. Com 12 anos, fui trabalhar na fábrica de camisa do senhor Najib. Eu cheguei tão empolgada, o encarregado do setor já me colocou na máquina de costura reta. Trabalhei 4 anos. Brinquei, trabalhei, cresci e com 18 anos me casei e voltei a morar em Frutal. Meus irmãos e os amigos ainda moram em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse texto nesse depoimento da Dona Íris. Lá na página 6, a gente fez as atividades até a página 5. A página 6 diz assim: o que aconteceu na vida de Dona Íris Carvalho desde o nascimento até os 18 anos? Organize esses fatos no quadro abaixo. Então vocês vão organizar, fazer uma cronologia, né? Fazer uma linha do tempo da vida da Dona Íris. Então no primeiro quadradinho vocês vão colocar quando que ela nasceu. No segundo quadradinho vocês podem botar o ano quando que ela mudou para Paranaíba. Depois no terceiro quadradinho aqui, ó, vocês vão colocar que ela teve que, aos 10 anos, o que aconteceu. No outro, aos 12 e no último, aos 18 anos, o que aconteceu. Vocês vão colocar por datas lá, pelos anos que vai falando da vida dela, tá? Então, usem a linha do tempo que tem no texto, né? As datas do texto para ir escrevendo o que aconteceu na vida dela nesses quadradinhos aqui, tá bom? Depois, nós temos a número 8. Que tipos de fontes podemos utilizar para conhecer as histórias narradas nos depoimentos 1 e 2? Então, vocês já estudaram no segundo trimestre as fontes históricas. A primeira fonte, né, nós podemos usar os relatos orais, nós temos os documentos que podem ser utilizados, cartas, fotos. Então, tudo são fontes históricas que vocês podem estar utilizando para fazer o registro, né? Que são utilizadas para contar histórias, relatar fatos e deixar registrados. Isso vocês já viram lá no segundo trimestre. Então, vocês vão colocar aqui quais as fontes históricas narradas que aparecem nesses 2 depoimentos, tá? Então, são as fontes orais, os documentos, cartas e fotos, tá? Número 9. Pinte de vermelho no mapa o estado em que Dona Íris nasceu. Não é para onde ela mudou, é onde ela nasceu, o estado que ela nasceu. Então, lá no estado que ela nasceu, vocês vão pintar aqui no mapinha, tá? Pintem aqui no mapa o estado que a Dona Íris nasceu. Na página número 7, nós temos Você é o Autor. Você é o Autor vai ser tarefa de casa para vocês estarem fazendo, né? É uma pesquisa que vocês têm que fazer com a mamãe, com a família, porque fala assim: faça uma entrevista com seus pais, avós, bisavós ou com uma pessoa que cuida de você, um adulto mais velho que você conheça. Depois da entrevista registrada, traga para a sala de aula e leia o que você descobriu para os colegas. Observe as semelhanças e diferenças entre as histórias. Converse com sua turma e descubra os tipos de fontes que vocês utilizaram para descobrir a história de seus familiares. Então aqui a gente retoma o tema, né, das fontes históricas usadas para registro. Então vocês vão conversar com a família e vão descobrir um pouco mais da história de vocês e vão também pensar, conversar e discutir sobre quais fontes históricas que foram usadas para registrar a história de vocês, como que está registrada a história de vocês.
se é com documentos através de certidão de nascimento, se é através de fotos, como que está registrada a história de vida de vocês. Pode se estar através de vídeos, como que a mãe, a família faz o registro dessa história da vida de vocês, tá bom? Aí nós começamos, já entramos, né, num novo tema, as famílias e o trabalho. O trabalho é uma atividade que faz parte do cotidiano da maioria das famílias. Durante algum tempo, as pessoas achavam que era dever do homem trabalhar para sustentar a família, enquanto a mulher deveria ficar em casa para cuidar dos afazeres domésticos e da educação dos filhos. Esse conceito tem mudado. Nos dias de hoje, existem mulheres que trabalham em casa, mas também existem as que trabalham fora, exercendo os mais variados tipos de atividades. Elas estão exercendo profissões que em outras épocas eram realizadas somente por homem. Bom, a dona Iris já conta que ela trabalhava desde os 10 anos, né? Então aqui está trazendo para nós justamente essa discussão que fala sobre a questão das mulheres no trabalho, né? E hoje, vocês conhecem mulheres que trabalham? Aqui na apostila tem alguns exemplos, né? Tem uma mulher policial, uma médica, uma motorista, uma mulher que é piloto de avião, de caça. Então, são mulheres que hoje estão no mundo do trabalho, inseridas no mundo do trabalho. E essas mulheres, geralmente, elas têm ainda a responsabilidade da casa, da família, dos filhos, e ainda trabalham fora. Mas será que hoje as profissões que as mulheres exercem é igual às que eram antigamente? Quais será que eram as profissões que elas exerciam antigamente e o que elas fazem hoje? Como que está hoje a colocação delas no mundo do trabalho, né? Então, aqui diz assim, minhas ideias e nossas ideias. Essa minhas ideias, nossas ideias, a prof quer que vocês copiem no caderno essa pergunta e respondam lá no caderno de sala, tá? Vocês vão escrever atividade de história, página 8, vão colocar a perguntinha e aí vão responder. Você conhece outras profissões que no passado eram exercidas principalmente por homens e hoje também são exercidas por mulheres? Quais? Porque antigamente as mulheres elas não tinham acesso ao mercado de trabalho igual se tem hoje, né? A maioria trabalhava ou fazendo serviço de casa, né, como doméstica, ou como costureira, como enfermeira, mas eram poucas profissões que elas podiam atuar. E hoje, quais as profissões que elas atuam hoje que antigamente não podia, há alguns anos atrás? Conversem com a família de vocês e respondam essa perguntinha no caderno, tá? E agora nós vamos ter mais uma atividade que vocês vão ter que fazer com a família. Com a ajuda de seus pais ou responsáveis, faça uma pesquisa sobre outras profissões que no passado eram exercidas somente por homens e que hoje são exercidas por mulheres. Depois escolha o que você achou mais interessante. Leve a pesquisa para a sala de aula e junto com os colegas e auxílio da professora monte um painel. Como vocês não vão para a sala, a gente só vai deixar registrado no caderno. Essa aqui é mais ou menos o que vocês responderam aqui na minhas ideias, nossas ideias. Então, vocês podem fazer uma atividade só, não precisa fazer as duas, tá? Faz só das minhas ideias, nossas ideias. E aí, aqui vocês já aproveitam e relatam qual que vocês acharam mais importante dessas que vocês pesquisaram, tá? Não precisa copiar 2 vezes a atividade, só copia minhas ideias, nossas ideias e responde junto das profissões que eram exercidas principalmente por homem, hoje também são exercidas pelas mulheres. Quais que vocês acham que é mais importante, tá bom? E aqui tem mais uma atividade na página 9. Em nosso dia a dia, necessitamos do trabalho de diferentes profissionais. Para cada um deles tem a sua importância e de alguma maneira contribui para a construção de uma sociedade. Então, todos os profissionais são importantes, tanto homens quanto mulheres, quanto o médico, quanto o gari, quanto o advogado, quanto a cozinheira, todas as profissões são importantes, porque todas elas prestam serviço para a nossa sociedade e ajudam a fazer com que a sociedade funcione. Tá? E aqui tem as imagens de várias profissões, ó. Vocês estão vendo que tem as imagens de várias profissões. Então, do outro lado, na outra página aqui, ó, tem a explicação sobre elas. Leia as situações a seguir, depois relacione qual profissão é procurada em cada um deles, em cada uma delas. Então, aqui vai dizer o que a vovó precisa comprar um remédio. Quem que vai poder, aonde que a vovó vai comprar o remédio? Em qual lugar? Quem que vai atender a vovó? Qual profissional? Então, vocês vão botar a letrinha lá.
Minha irmã está com febre e precisa de cuidados. Qual é o profissional que vai atender a irmã que está com febre? Vocês vão colocar a letrinha lá. Letra C, a mamãe quer aumentar o tamanho da cozinha. Quem que vai fazer esse serviço para aumentar o tamanho da cozinha da mamãe? Então, vocês vão colocar lá quem que faz o serviço de construção, né? Que é aumentar a cozinha. Recolher o lixo das ruas. Quem que recolhe o lixo das ruas, vocês vão colocar a letrinha D lá em quem recolhe o lixo das ruas. Varrer as ruas e praças. Quem que varre? Vamos colocar a letra E lá na figura que é o profissional que varre as ruas. E letra F, aprender a ler e escrever. Qual que é o profissional que ensina a ler e escrever? Então, a gente vai colocar a letrinha F lá naquela figura, certo? E a última atividade diz assim, o que você aprendeu? Aqui a prof quer que vocês escrevam um pequeno texto falando sobre o que vocês aprenderam em relação ao mundo do trabalho, em relação à importância das profissões, em relação ao trabalho do homem, da mulher, como que veio mudando no decorrer desses anos, né? Será que a mulher hoje ela ainda tem o mesmo lugar no mercado de trabalho do que antigamente? Ou será que hoje a mulher exerce muito mais profissões, né? Será que hoje a mulher tem uma importância muito maior aí no mercado profissional? Ela consegue exercer outras profissões? Quais as profissões que ela pode exercer? Então, vocês vão me contar sobre isso. E por que o trabalho é importante, né? Por que as pessoas precisam trabalhar? O que elas fazem pela sociedade quando elas trabalham? Podem dar uma lidinha de novo no conteúdo e aí escrever aqui nesse espaço tudo que vocês aprenderam sobre o mundo do trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijinho a todos. Até daqui a pouco mais.